Hoje nós estamos iniciando uma série de mensagens com o tema Misbeia. Pastor quer isso, nós vamos ver junto. Abra sua Bíblia comigo, livro de Gênesis, capítulo 22, versos 1 em diante, em nome de Jesus. Deus abençoe Beatriz, deixou o culto com um brilho especial com a dança. Deus abençoe a banda. Estou de parabéns. Deus continue usando e usando através da vida de cada um de vocês. Glória a Deus. Gênesis capítulo 22, versículo 1 em diante, em nome de Jesus. Antes de eu começar, antes de nós lermos, eu queria já de antemão dizer algo a você, porque eu tenho certeza que essa palavra, não a palavra que o pastor Wagner vai falar, mas a palavra de Deus, porque minhas palavras não alegram, minhas palavras não confortam, minha palavra não vivifica, minhas palavras não têm poder nenhum, mas a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar nossas vidas. Eu não sei se você vai glorificar hoje, eu não sei se você vai dar aleluia, eu não sei se você vai levantar a mão, eu não sei se você vai expulsar alguma reação, mas eu tenho certeza que Deus vai falar da mesma maneira. Por quê? Porque o Senhor não depende do meu e do teu glória, o Senhor não depende da minha, da tua mão levantada, o Senhor não depende da minha e da tua reação para que a palavra dele venha de encontro às nossas vidas. Então, só prepare o seu coração para que a semente possa ser semeada nessa noite. Gênesis capítulo 22, versos 1 em diante, a palavra de Deus é assim: depois dessas coisas. Que coisas? Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Verso 2: Deus continuou: pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Esse verso 2, Deus está mandando Abraão ir à terra de Moriá. Não é o monte Moriá, é a terra de Moriá. E lá na terra de Moriá, quando Abraão chegasse, o Senhor ia mostrar um dos montes a Abraão, para que Abraão pudesse subir no monte certo. Por quê, pastor? Porque não só temos que estar no lugar certo, mas temos que estar no monte certo, onde Deus terminou para mim e você tomar posse da bênção e da prosperidade que Ele tem para a minha vida. Então não basta estar no lugar certo, tem que estar no lugar certo que Deus determinou. Não é no lugar que eu acho que é certo, não é no lugar que eu penso que é o melhor para mim, mas é no lugar que Deus determinou para que eu esteja nele. Então Deus está dizendo para Abraão: vai até a terra de Moriá e ali ofereça em holocausto sobre um dos montes, plural, que eu lhe mostrar. Verso 3: na manhã seguinte Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia Abraão ergueu os olhos e viu me traz uma preocupação quando eu falo assim, e viu aí não responde, mentira. Quem está comigo, irmão? Quem prega comigo hoje, irmão? Prega comigo hoje. É muita gente, pouca voz. Você tem liberdade aqui hoje, porque é importante que você acompanhe a leitura. Isso é didático. Quanto mais você acompanha, você lê, você fala, você participa, mais você vai se alimentando da palavra de Deus, mais o Senhor vai te encorajando, mais o Senhor vai te capacitando. Então prega comigo. No terceiro dia Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Por quê? Porque ele tinha um destino, Deus havia determinado para ele. Deus disse: a hora que você chegar lá, eu te mostrarei qual dos montes que você tem que subir. Por quê, pastor? Porque só no monte que Deus preparou tem a providência que eu e você precisa para que... Passa o versículo, vamos para o outro. Então disse aos servos: esperam aqui com os jumentos, e eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Verso 6: Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho, e ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca, e assim
caminhavam juntos. Verso 7. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão seu pai: meu pai, Abraão, meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versos 8. Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Versos 9. Chegaram ao lugar, aonde? Ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele e amarrou Isaac seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. Versos 10. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Sacrificar quem? Seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então ele me disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Vai, glória. Então do céu pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão. Vai, glória. E disse: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha glória a Deus. Coloca o banner para nós aí, filho, no nome de Jesus. O que nós vamos hoje, irmãos, iniciarmos aqui é um tema, é uma série de mensagens. E essa série de mensagens vai falar sobre Mispeia. Lógico, nós colocamos o nome em hebraico, Mispeia, mas na nossa língua, ela é altar. Uma série de mensagens sobre altar. Você vai entender o que é altar, você vai entender o que é caminhar para o altar, você vai entender o que se leva ao altar, e você vai entender o porquê isso tem que ser feito no altar. Porque para isso nós nascemos, nós temos que entender isso. Porque nós estamos, eu não sei se você, mas eu tenho de batismo 35 anos. Me batizei em 89, nós estamos em 2024, 34 para 35 anos que já sou batizado. Então tem uma caminhada longa. Mas nesse período de 35 anos, muitas das vezes eu saí do caminho do altar. Mas hoje eu quero afirmar algo para você: nós vamos regressar para o caminho do altar. Porque o Senhor tem promessa para mim, para a tua vida. E a promessa que o Senhor tem, ela vai se cumprir. Por quê, pastor? Porque o Senhor prometeu para Abraão, conforme nós lemos aqui hoje, no Gênesis capítulo 22, verso 1 em diante. Mas a história de Abraão não começa no Gênesis 22, começa em Gênesis capítulo 12. E eu queria caminhar com você de Gênesis 12 até Gênesis 22, que nós acabamos de ler, para você entender. Porque quando Deus ele quer realizar um sonho, quando Deus quer concretizar o seu propósito, ou quando Deus quer concretizar seu próprio sonho, Ele escolhe um homem, e nesse homem o Senhor deposita toda a sua confiança, e deposita sobre ele os seus sonhos, os seus projetos dos céus, para que através dele aqui na terra se cumpra tudo que o Senhor tem para nossas vidas. Então a história de Abraão não começa em Gênesis capítulo 22, começa em Gênesis capítulo 12. Mas a Bíblia vai dizer em Gênesis 11, os últimos 2 versículos, que eis que Abraão é filho de Tera. Quem era Tera? Tera era o pai de Abraão. Abraão e Tera, eles habitaram na Mesopotâmia antiga, um lugar onde o povo era politeísta, ou seja, traduzido para a nossa língua, um povo idólatra, que adoravam mais de um Deus. Para cada necessidade havia um Deus. Se eu queria casar, tinha um
Deus. Se eu queria uma cura, era outro Deus. Se eu queria... Era para cada necessidade de um Deus. Abraão estava nesse ambiente de idolatria. Isso nós vamos ver lá em Josué, capítulo 24, versos 2. Versos 2, versos 4 para mim, filhota. Eu quero ler com os irmãos. Josué, capítulo 24. O verso que eu passei para você é o 8, se não me engano. Versos 2. Isso. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente os pais de vocês, incluindo Terra, pai de Abraão e de Noé, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Porém, eu trouxe Abraão, o pai de vocês, do outro lado do rio, e fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele e lhe dei Isaac. O que nós estamos hoje, irmão, diante de uma palavra que para mim é um texto célebre, é onde Deus começa a colocar os seus projetos, os seus propósitos, começa a colocar em prática, é onde Deus começa a concretizar tudo aquilo que Ele projetou para a nação aqui na terra. Eu vou repetir isso para você guardar no seu coração. O que Abraão vai iniciar não é um projeto dele. A caminhada que Abraão vai começar a dar os primeiros passos não é a vontade dele, mas é a vontade de Deus. O que Abraão vai começar a fazer agora é dar os primeiros passos para cumprir a vontade de Deus. E que vontade é essa, pastor? De abençoar a nação da terra. Porque antes do capítulo 12, Abraão não chamava Abraão, era Abrão, que é pai elevado. Só que Deus disse assim: não, Abraão, você não vai ser mais pai elevado, você vai ser pai de multidões. Então Deus escolhe Abraão para começar o seu projeto, começar a concretizar o teu sonho na terra. Em Gênesis capítulo 12, verso 1 em diante, nós conhecemos a palavra de Deus. Deus dá um brado a Abraão: Abraão, sai da casa do teu pai, sai da terra, sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela, Abraão. E por que Deus dá um brado? Por que Deus, na verdade, Ele resolve vir na sua teofania e falar com Abraão? Porque Abraão estava acostumado a estar diante de deuses que não falava, que não andava, que não caminhava, que não estendia as mãos, que não fazia nada. Então Deus disse assim: vou fazer diferente daquilo que Abraão está acostumado a ver. Deus que não fala, Deus que não ouve, Deus que não caminha, Deus que não estende a mão, Deus que não tem poder para nada. Mas eu vou vir pessoalmente e vou lembrar desse Abraão. E eu serei com ele nessa caminhada. Então é Deus que vem falar com Abraão, é Deus que faz a proposta para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Por quê? Porque esse é um ambiente de idolatria. Eu quero te tirar desse ambiente de idolatria e quero começar essa caminhada com você, para que através de você eu abençoe a família Voz da Verdade lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu vou repetir isso porque às vezes nós achamos que o que nós estamos vendo hoje é algo que é desejo do nosso coração. Não. É promessa de Deus desde o princípio da fundação do mundo. E esse projeto começa a partir de Abraão. Então Abraão, sai da tua casa, da casa do teu pai, sai da tua parentela e sai da terra. E começa a sua caminhada com Deus. Gênesis capítulo 12. E o que eu quero que você entenda, irmão, quando nós colocamos esse tema, a série de mensagens, Misbeia significa lugar de abate, lugar onde eu morro. Os irmãos já estão cansados dessa minha frase, já ficou jargão, mas vai dar problema. Por quê? Porque nós achamos que altar é lugar onde a gente vem aqui para cantar, é lugar onde a gente vem para pregar, mas isso aqui não é altar. Isso aqui é um palco, é um palanque. Isso aqui não é um lugar santo. Isso aqui é só um palco, um palanque, onde nós nos colocamos aqui para transmitir o Evangelho, a palavra de Deus. Mas altar não é isso aqui. E nós vamos aprender isso hoje. Altar, misbeia no hebraico, é lugar de abate. Quem já mexeu com gado, já frequentou, já visitou um frigorífico, sabe do que eu estou falando. Lugar de abate, onde se abate o boi, onde se abate o gado, onde se mata o gado. Então o altar significa misbeia, lugar de abate, lugar onde eu morro. E aí que está o grande problema da nação, não só brasileira, mas a nação mundial, no contexto mundial falando, porque ninguém quer morrer
dia determinado para ele. Mas pastor, eu vou morrer, não é morrer literalmente, é matar o velho homem. Aleluia! Eu falei muito, o André me empolgou, repetir, é matar o velho homem. Cada vez que eu venho para a igreja, eu me coloco diante do altar, eu estou matando o velho homem, eu estou matando a minha vaidade, eu estou matando meus pecados, eu estou matando meu orgulho, eu estou matando tudo aquilo que me impede de viver uma vida de propósito com Deus, assim como Abraão teve. Então me espelha no Cartabate, onde eu morro todo dia, onde eu sacrifico todo dia, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, esse Abraão, capítulo 12, verso 1, ele começa os primeiros passos com o Senhor. Coloca para nós, filhota. Gênesis capítulo 12, verso 6. Porque caminhar com Deus, irmão, você vai aprender que para caminhar com Deus tem que construir altar. Aleluia! Não tem como caminhar com Deus se nós não construirmos altares. Não tem como eu andar com Deus se eu não abrir mão do meu eu. Não tem como eu andar com Deus se eu não abrir mão da minha vaidade. Não tem como eu andar com Deus se eu não abrir mão das coisas que o mundo tem colocado diante de mim para fazer a vontade daquele que me chamou para alcançar aquilo que Ele tem preparado para a minha vida. Olha que a Bíblia diz, Gênesis capítulo 12, verso 6: Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. Verso 7: O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Irmão, Abraão, no capítulo 12, verso 1 até o verso 6, Abraão, em 6 versículos, edificou um altar com Deus, porque ele entendeu: eu vivia uma vida de idolatria, eu acendia a vela para santo, eu falava com o santo que não me respondia, que não me abençoava, que não fazia nada. Agora eu entendi que para andar com esse Deus eu tenho que edificar. E no verso 6 ele chega num lugar, e ali Deus reafirma a ele a promessa, e ele então edifica um altar ao Senhor. Se eu pudesse colocar um tema nesse primeiro altar, seria o altar do início. O altar onde eu iniciei a minha caminhada, o altar onde eu iniciei. Quem lembra aqui, irmão, o primeiro dia que eu fui numa igreja e levantou a mão e disse: eu aceito Jesus? Quem lembra? Esse é o primeiro dia de conversão. De lá para cá, como que é a sua caminhada com Deus? É matando um pouquinho, vai logo todo dia. Então Abraão começa a caminhada com Deus. E no verso 6 nós lemos aí, Abraão já edificou o altar. Porque Abraão entendeu que para andar com Deus eu tenho que começar a deixar as coisas do mundo, as coisas do passado, para ter uma novidade de vida com o Senhor. E é isso que Deus nos trouxe aqui hoje, para viver uma novidade de vida com Deus. E aí, se você quer alcançar os propósitos e o desejo do seu coração, comece a partir de hoje a edificar altar diante do
se você veio para assistir, assista. Se você veio para assistir, está demais. Se você veio para agora, está agora. Porque a honra e a glória pertence ao Senhor. Por que Abraão, em 2 versículos, já edificou 2 altares? Porque na Mesopotâmia antiga, por ser um lugar politeísta, onde havia vários deuses, aonde para cada necessidade uma divindade, e onde as pessoas edificavam o altar naquele ambiente, eles estavam dizendo assim: esse lugar, essa geografia, este ambiente pertence a este Deus. Então Abraão conhecia isso. Então Abraão começou a edificar o altar, está caminhando com Deus. No verso 6 edifica o altar, continua caminhando com Deus. No verso 8 edifica o segundo altar, porque Abraão está dizendo: eu estou passando por aqui, mas esse lugar pertence ao meu Deus. Esse lugar pertence ao meu Senhor. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. Então Abraão edifica em 2 versículos, edifica 2 altares. Quantos altares? O que significa altar? Misbeia, lugar de abate, lugar onde eu morro. E o problema é esse: nós não queremos matar o demônio, nós não queremos abrir mão das coisas do mundo, nós não queremos abrir mão do nosso desejo, nós não queremos abrir mão dos nossos sonhos. E é onde nós vamos caminhando com Deus, vamos patinando e não vamos chegando em lugar algum. Por quê? Porque nós não estamos edificando o altar ao Senhor. E esse Abraão está caminhando com Deus, e ele entende que caminhar com Deus é edificar o altar. Porque quando eu edifico o altar, eu estou dizendo 2 coisas: eu estou matando o velho homem para que um novo homem. Ele está caminhando com Deus, ele está edificando o altar, porque ele entende: aqui, essa geografia, essa cidade, esse lugar pertence ao meu Deus, ao meu Senhor. Por isso eu não sei se você edifica o altar na tua casa, mas a minha casa é um altar de Deus, e a minha casa pertence ao Senhor. Eu não sei se você já entrou no seu carro e determinou algo, mas a pastora disse aqui que eu não vi nenhum glória, pastor. Porque eu não coloquei aqui para a missão dizendo que nós somos geração eleita. E os irmãos não entendem disso, nós somos geração eleita, povo escolhido, uma geração eleita de Deus. Entenda. A única coisa que você tem é a promessa de Deus, e caminhe nela. E para que a promessa de Deus se cumpra, você tem que edificar o altar. Então Abraão está caminhando. Verso capítulo 13, filhote. Põe para mim o verso que está aí. Abraão vai edificar o 3º altar. Capítulo 13. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Versos 15. Porque toda a terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos cavalos de Mamré, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Veja que Abraão está caminhando com Deus, e aonde Abraão estende a tenda, onde ele purifica e escata na tenda, ele edifica o altar ao Senhor, porque ele está dizendo: este lugar, a minha casa, esta geografia pertence ao meu Deus. Então Abraão tem no capítulo 12, 2 altares, no capítulo 13, mais um altar. E de um capítulo para o outro, Abraão edificou 3 altares. Quantos altares? 3 altares. E Abraão está entendendo: eu saí da casa do meu pai idólatra, saí da casa do meu pai com defeitos, com coração vaidade, com coração orgulhoso, com coração com mágoa, com coração destruído. Saí com a minha família, e agora estou caminhando
22. E nós lemos um texto que diz assim: depois destas coisas, que coisas? Do nascimento de Isaac, do desmame de Isaac. Por quê, pastor? Porque no capítulo 14, no capítulo 15, capítulo 16, capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21, não tem mais altares. Em do capítulo 12 ao capítulo 13, Abraão edifica 3 altares. Só que no capítulo 14 até o capítulo 21, Abraão não edificou mais nenhum altar. Por quê, pastor? Porque Abraão começou a olhar para aquilo que não estava se cumprindo na vida dele. Vou repetir isso, porque nós não olhamos para aquilo que Deus promete, nós olhamos para aquilo que não se cumpre. Nós não damos ênfase àquilo que Deus prometeu, mas nós precisamos dar ênfase àquilo que não está se cumprindo. Com o passar do tempo, depois que Deus faz a promessa, e nós começamos a ver que não está se cumprindo tudo aquilo que Deus prometeu, porque em Gênesis capítulo 12, Abraão sai da casa do pai, ele tem 75 anos. A promessa vai se cumprir em Gênesis 22, quando Abraão já está com 100 anos. 25 anos depois que Deus vai cumprir a promessa que Deus fez a Abraão. Você vê isso na noite. Então, no capítulo 14, no capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21, 22, 8, 9, versículo 8 ao 9 capítulo, depois não tem mais altar. Porque Abraão começou a andar com Deus, não estava se cumprindo, começou a ver sua esposa, olha o seguinte: Deus, sou resseguida, meu ventre não tem como gerar, ele já está velho, cadê a promessa? Aí ela faz a proposta para Abraão deitar com Agar. Abraão não gera um filho com Agar. Por quê, pastor? Porque do capítulo 14 até o capítulo 21 não tem mais altar. E quando a gente deixa de edificar o altar, a gente deita com Agar. Quando a gente deixa de edificar o altar, vai estar problema. Fala, Deus. Você sabe quando você percebe que você não está andando mais com Deus? É quando você deixa de edificar o altar. Você só vai entender que você não está andando mais com Deus quando você deixa de edificar o altar. Por quê? Porque você começa a alimentar de novo as mesmas coisas que lá atrás Deus tirou do teu coração. A vaidade, o orgulho, o pecado, a soberba, o rancor, a mágoa. Deus foi te limpando, você foi fazendo altar, você foi matando a sua vaidade, matando o velho homem. Só que daqui a pouco você começou a olhar a situação, a circunstância e começou a pensar que Deus não tinha mais poder para cumprir a sua promessa. Não é que Deus não tem mais poder, é que você deixou de edificar o altar. E quando você deixa de edificar o altar, você deita com Agar. Quando você deixa de edificar o altar, você gera Ismael. Quando eu estou no altar, eu gero bênção. Quando eu saio do altar, quando eu caminho com Deus, edificando o altar, a bênção está me acompanhando, a bênção está se cumprindo, a bênção está prevalecendo, a bênção está se manifestando, a bênção está. Aleluia! Mas quando eu deixo de edificar o altar, eu me deito com Agar. Quando eu deixo de edificar o altar, eu gero Ismael. Mas o que Deus tem para mim e para a tua vida não é gerar pecado. O que Deus tem para mim e para a tua vida não é gerar. O que Deus tem para mim e para você, irmão, é altar. Se você edificar o altar, Deus cumpre a promessa. Então Abraão está caminhando com Deus. E em 8 capítulos Abraão não edificou mais altar. E quando eu deixo de edificar altar, foi o capítulo 22, filho. Vamos ler de novo. Porque a Bíblia vai dizer no capítulo 21, que é onde se cumpre a promessa que Abraão gera Isaac, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Quando Abraão gera Isaac, que cumprindo a promessa que Deus fez para Abraão e a sua esposa, ela gera Isaac. Abraão está com 100 anos quando Isaac nasce. E parece que depois que Isaac nasce, Abraão não vai mais no altar. Então esse texto que nós lemos no capítulo 22, Deus está lembrando Abraão, falou assim: Abraão,
Depois dessas coisas, que coisa, pastor? Do nascimento de Isaac, do desmame de Isaac, de cumprir a promessa de Deus concedendo Isaac. Deus pôs Abraão à prova e ele disse: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Porque parece, pastor Evandro, que caminhar com Deus, que só caminhar com Deus nós achamos que está tudo certo. Não, irmão, não adianta caminhar com Deus se você não edificar altar, porque para Abraão também estava dando tudo certo, mas do capítulo 14 até o capítulo 21 não tem mais altar. Não é caminhar com Deus, é caminhar com Deus edificando altar. Por isso que Deus vai chamar Abraão para viver uma vida de propósito com ele, e essa vida no original é Zoé. Zoé significa vida em Deus, não é na nossa língua que foi traduzido Zoe, que significa vida, não é Zoé, vida com Deus. Então, quando Deus chama Abraão para sair da casa dele, está falando: não, vem viver o Zoé comigo, Abraão, vem viver uma vida comigo, Abraão, porque quem anda comigo edifica altar, Abraão. Eu respondo no altar, Abraão, porque o primeiro altar na Bíblia, ele foi edificado por Noé. Quando Noé sai da arca, que o Senhor honra Noé, salva Noé com a tua família. Quando Noé sai da arca, Noé edifica o altar ao Senhor, e o Senhor abençoa Noé de uma forma poderosa. E o Senhor diz: Noé, olha para o alto, Noé. E Noé olha para o alto e vê um arco celeste. E o Senhor diz: porque você edificou o altar, essa é a aliança que eu faço contigo, Noé. Não irá mais chover, não vou destruir mais a nação com chuva, com dilúvio, Noé, porque você foi no altar, eu faço aliança com você. Porque caminhar com Deus, irmão, não traz muitas coisas, mas caminhar com Deus edificando o altar, Deus responde no altar. Em 1 Reis, capítulo 19, Elias vai edificar o altar ao Senhor. Ele edifica o altar ao Senhor. Ele olha e falou assim: Senhor, responde, Senhor, a minha oração. E Deus fala assim: ei, porque você foi no altar, eu vou responder com fogo. Porque quem tem a capacidade de morrer no altar, eu respondo com fogo no altar. É no altar, irmão, não é caminhar com Deus. Abraão caminhou com Deus 8 versículos sem altar. E quando eu deixo de edificar altar, eu faço banquete. Capítulo 21 a Bíblia vai dizer que quando Isaac nasce, Abraão faz festa, Abraão faz um banquete. Quando eu estou no altar, a promessa é que quando eu saio, eu faço festa. Vou de novo, porque o altar é um morro, me esteia, lugar de abate. Eu estou caminhando com Deus, edificando o altar, e cada dia eu estou tirando aquilo que me impede de receber as promessas de Deus. Se é a vaidade, edifico o altar, tiro a vaidade. Se é o pecado, a pornografia, eu edifico o altar, tiro o pecado da pornografia. Se é o... Aleluia. Então toda vez que eu caminho com Deus, eu tenho que edificar o altar, porque cada altar que eu edifico, o velho homem vai morrer. Perdão, vai morrer. Mas quando eu saio do altar, eu faço banquete. Porque a Bíblia vai dizer isso, que quando o Senhor cumpre a promessa da Isaac, Abraão faz um grande banquete. No 22 que nós estamos lendo, Deus põe Abraão à prova. Assim, já que eu te dei, depois que eu te dei a promessa, Abraão, aquilo que você chorou, aquilo que você pediu, aquilo que você clamou com lágrimas, clamou com dor para receber, depois que eu te dei, Abraão, você deixou meu altar, deixou de edificar o altar para fazer festa. E esse é o meu e o teu problema, irmão. Nós preferimos fazer festa do que fazer altar. Desculpe, eu não sou coach. As minhas mensagens não é mensagem coach. Nós não estamos aqui falando de frases de efeito, nós estamos pregando a palavra. E eu quero afirmar que eu não sou profeta, eu sou sacerdote. Porque profeta não tem compromisso nenhum. O profeta chega aqui e entrega o que Deus mandou, vira as costas e vai embora. O profeta ele chega com os 2 pés no peito e fala: Deus mandou dizer isso para você, põe tua casa em ordem, se não colocar vai morrer, vira as costas e vai embora. Mas eu sou sacerdote, eu ouço o povo e levo a Deus, e eu ouço Deus e transmito para o povo. Ele diz para você: o meu papel aqui não é de ouvir o povo e responder e levar a Deus, mas também de ouvir a Deus e falar com o povo. Eu sou sacerdote, mas também posso ser profeta.
Deus vai cumprir a promessa. Se você entender que caminhar com Deus todo dia, matar o velho homem, é matar tudo aquilo que nos impede de receber aquilo que Deus tem para a nossa vida. E a promessa não está sendo feita hoje, não. A promessa foi feita lá. Ei, antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado a vitória, a bênção, a promessa para mim, para a tua vida, para mim, para a tua família. Não é um pastor que veio logo na igreja, não. Já foi declarado. A bênção está se cumprindo. Deus escolhe Abraão para que através de Abraão toda a família da terra seja bendita, abençoada. E a promessa continua através da vida de Isaac. Mas quando Isaac nasce, Abraão não edifica o altar, Abraão faz festa, faz banquete. Deus vai dizer: ei, Abraão, depois que eu te dou a bênção, você sai do altar, você faz festa. Eu não te chamei para fazer festa, eu chamei para edificar o altar, Abraão. Mas já que você não edificou o altar, eu te dei a bênção, porque eu não choro por bênção, mas ora a Deus, eu preciso disso, Senhor, faz isso, Senhor, me realiza isso, Senhor, concretiza aquilo, Pai, eu preciso, salva fulano, salva ciclano, Pai, faz isso, mas nós estamos só caminhando com Deus, nós estamos edificando o altar, e o lugar de receber promessa é no altar, no lugar de concretizações é no altar que eu mato, é no altar que eu morro, para que o Senhor e Salvador Jesus Cristo viva em mim, para que a grande esperança que foi declarada aqui hoje viva em mim, e eu tenho que deixar de ser um velho homem, para que a novidade de vida, a nova criatura em Cristo se manifeste em mim, e eu ande com Ele com novidade de vida. Pega o teu filho Abraão, teu único filho, Isaac. Mas Isaac não era o único filho, porque antes do capítulo 21, Abraão tem que pagar e gera Ismael. E por que Deus está dizendo assim: ei, o teu único filho? Porque Deus só pede aquilo que Ele te dá. Aquilo que Deus você não, quando você edifica o altar, aquilo que você no altar deixa morrer, para que a vontade de Deus nasce em você. E no altar, quando você morre, o Senhor te faz promessa. A promessa que Deus fez para Abraão foi no altar. Deus não fez promessa para Abraão aleatória, não. Deus fez promessa para Abraão no altar. Porque Deus faz assim para Abraão, fala assim, quando Deus chega em Gênesis 12, capítulo 12, verso 1, Deus diz assim para Abraão: Abraão, a hora que eu vou te dar se você caminhar comigo, é isso? Deus não fala para Abraão o que Ele vai dar, Deus não fala para Abraão o que Ele vai receber, Deus fala: Abraão, se você caminhar comigo, eu vou te dar isso. Deus fala assim: Abraão, sai primeiro, depois eu te mostro. Então a atitude, irmão, de sair, a atitude de caminhar com Deus, a atitude de ficar no altar, é minha, é tua. E quando nós edificamos altar, Deus mostra a promessa. Ei, vou de novo, quando nós estamos caminhando com Deus, edificando altar, Deus mostra a promessa. Nós lemos no capítulo 12, verso 6, versos 8, no capítulo 13, no versos 13 em diante, que Abraão edificou 3 altares, e todo altar, Deus reafirmou a promessa: te darei essa terra, e todas as nações serão benditas, em ti todas as nações serão benditas. E Abraão pede você da sua geração, todas as nações serão benditas, Abraão. Ei, a promessa está gerando em mim e você, porque quando eu morro no altar, eu gero no altar. Sai, Abraão, sai primeiro, e eu te mostrarei o que eu tenho para você, Abraão. Olha para o céu, Abraão, quantas estrelas se puder, Abraão. A sua geração será como a estrela nos céus e a areia na praia do mar. Não poderá se contar, Abraão. Então, no capítulo 22, depois dessas coisas, depois que Isaac é gerado, depois que Abraão faz banquete, porque, irmão, é fácil. Quando nós deixamos de edificar o altar, nós ficamos vulneráveis aos banquetes que o mundo oferece. Quando nós deixamos de andar com Deus edificando o altar, nós ficamos, desculpa a expressão que eu vou usar, presa fácil para o diabo. Porque a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem tragar. Nós ficamos presa fácil. Aí nós deixamos de edificar o altar para poder
banquete. Aí eu deixo de ir para a igreja, para ir para a balada, deixo de ir para a igreja, para ir para outros lugares, para a igreja, para ir. Por quê, pastor? Mas domingo eu estou na igreja, estou caminhando comigo, está dando tudo certo, Abraão estava dando tudo certo. No capítulo 14 deixou de fazer altar, no capítulo 15 deixou de edificar altar, no 16, 17, 18, 19, no 20 deixou de edificar altar, 21, recebe, cumpre a promessa. Então, pastor, por que Deus cumpriu a promessa e Abraão deixou de edificar altar? Porque Deus não depende de mim, de você, para cumprir a promessa que Ele tem na minha, na tua vida. Ei, a Bíblia Paulo fala lá em Timóteo, se nós somos infiel, Ele permanece fiel para cumprir a tua palavra. Ele não cumpriu a promessa porque eu e você somos merecedores, porque Ele é fiel. Só que de alguma forma, Abraão vai edificar o quarto atrás, contigo para Abraão. Não, direitinho. Direitinho, fala Abraão. Vai edificar o quarto altar. Porque uma coisa é certa, irmão. Deus sabe como atrair eu e você para o altar. Não, eu vou de novo para você gravar isso no seu coração. Ei, está caminhando com Deus? Deixa eu edificar o altar, fica tranquilo. Deus sabe como te trazer de volta para o altar. Obrigado, Senhor. Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e vai à terra de Moriá, e lá te mostrarei o monte que tu vais subir. Abraão, pega o seu filho, pega os seus homens, pega os burros, coloca lá, coloca tudo e caminha 3 dias para chegar na terra de Moriá. Quando Abraão chegar na terra de Moriá, Deus mostra o monte que Abraão tem que subir, porque não adianta estar na terra certa, tem que subir no monte certo. Por quê, pastor? Porque só no monte certo tem a providência de Deus preparada. Eu vou de novo para você entender. Porque caminhar com Deus não é ter a certeza, a convicção de uma coisa: Deus vai cumprir o propósito, Deus vai cumprir a promessa. Enquanto eu caminho com Deus, edificando o altar, eu vou acelerando o processo, eu vou acelerando a promessa. Porque o nome do Senhor, Deus que é o Deus do já, o de agora. Ele não depende amanhã, depois da manhã, depende de mim, de você estar com Ele no altar. E quando nós estamos no altar, Deus cumpre a promessa. Está no altar, Deus cumpre a promessa. E o quarto altar é onde Deus vai provar Abraão. E Abraão sobe lá, nós lemos o texto. Abraão chega no lugar, Deus mostra para Abraão uma montanha. Abraão fala para os moços: fica aqui, vai subir o moço. Sobe ele e Isaac para o altar. E aí está Isaac lá, lenha, porque do capítulo 20, do capítulo 14, do capítulo 21 até o capítulo 22, num capítulo, os historiadores vão dizer que do capítulo 21 até o capítulo 22, quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaac, Isaac já está com média de 16, 17 anos de idade. Por isso que ele consegue carregar lenha, consegue carregar tudo, porque ele já não é mais criança, ele já está com 17 anos de idade. Ou seja, no capítulo 14, até os 17 anos de Isaac, acabou o altar. Só que no 22, Deus vai cobrar uma prova. Abraão vai dizer assim: pega teu filho, Abraão, teu filho, vai até Moriá, que estava no monte que eu te mostrarei. Abraão vai, Abraão está subindo com Isaac, nós lemos no texto. Abraão está subindo com Isaac, tem a lenha, tem o cutelo, tem o fogo. Aí Isaac indaga Abraão, fala assim: pai, fala meu filho, fala Isaac, fala pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Aleluia. Você veja uma coisa, um detalhe do texto: quem está questionando Abraão do cordeiro não é Deus, não é Abraão, é Isaac. Guarda isso, eu vou te dizer agora, guarda o seu coração. Eu posso até não estar edificando o altar, mas eu contei com meu filho, esses 17 anos dele, os 3 altares que eu fiz com Deus, quando eu caminhava com Deus, com a certeza e convicção da promessa dele. Porque, irmão, você pode até estar caminhando com Deus, mas eu posso falar com você: em nome de Jesus, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Ensina o teu filho o caminho do altar. Porque por mais que você não está indo no altar, quando você for, ele vai te questionar: fala, pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, está aqui o cutelo, cadê o cordeiro para o holocausto? Aí lembramos assim: Deus proverá para si o cordeiro, Abraão. Abraão sobe, a Bíblia diz que Abraão vai lá, coloca, prepara o altar. Abraão deita Isaac, amarra Isaac no altar.
glória a Deus. Aleluia. Porque caminhar com Deus, pastor, é edificar altar, misleia, lugar de abate. Toda vez que eu caminho com Deus, eu edifico o altar. Eu estou matando no altar tudo aquilo que me tira do propósito, tudo aquilo que me tira do caminho, tudo aquilo que me impede de viver o extraordinário de Deus, as promessas de Deus. E não estou falando de dízimo, de oferta, não, estou falando de edificar o altar, é matar todo dia uma vaidade, matar o cansaço, é matar a fadiga da carne, é matar o desânimo, a mente que vem falando, não pode, você está cansado, não dá glória não, você está cansado, chegou cansado, todo mundo vai entender, não vai entender não, é você e Deus, eu não tenho que entender nada, quem tem que entender é você e Deus, porque assim como Deus chamou Abraão, Deus está nos chamando hoje para caminhar com Ele, edificando o altar, porque é no altar que Deus cumpre a promessa, é no altar que Deus manda fogo, é no altar que Deus responde. Aí Deus olha para Abraão e disse: Abraão, não faça mal, menino, porque eu sei que você me ama, e porque você edificou no altar, eu preparei a providência. Abraão, olha para trás, Abraão, e vê o carneiro, e Abraão vai e pega o carneiro e sacrifica ele no lugar de Isaac, porque quando Deus pede Isaac, irmão, Deus não quer matar Isaac, Deus quer trazer Abraão de volta para o altar. Quando a circunstância vier na tua vida, quando a luta vier, Deus não quer te humilhar, Deus não quer te matar, Deus quer trazer você de volta para o altar. E Deus sabe como nos atrair de volta para o altar. Aleluia. Bendito é a palavra. Aleluia. 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 É no altar. Eu posso cantar bem, eu posso pregar bem, mas se eu não edificar o altar, resolve, não se cumpre, não vou viver as promessas e o propósito que Deus tem para minha vida. Quer ver a tua família salva, irmão? Quer ver a tua vida prosperar? Quer ver as coisas vão se cumprir? Quer ver os seus sonhos se concretizar? Caminhe com Deus, mas não caminhar, mas edifique altar dizendo: Deus, eu estou matando tudo que me impede de viver a promessa, estou matando tudo que me impede de andar com o Senhor e ter uma vida, Pai, de comunhão, uma vida, Pai, de verdade diante de Ti, Senhor. Ei, Deus começa a tirar, Deus começa a limpar, Deus começa a purificar, Deus começa a te encher, Deus começa a capacitar, e você vai entender uma coisa, que você nunca mais vai deixar de edificar o altar diante desse Deus. Não é porque é moeda de troca, não, é porque você entendeu que caminhar com Deus é botar o velho homem e viver uma novidade de vida, porque o velho homem não me coloca no altar, mas o meu Deus que vai me matando, vai me renovando, vai me moldando, e eu vou ficando o caráter de Deus, eu vou moldando o caráter de Deus, eu vou moldando a minha vida na vida de Deus, eu vou me tornando aquilo que Deus fez lá em Gênesis, me criou a sua imagem e a sua semelhança. É no altar, é no altar. Pastor, estamos indo aqui, não sei se prestou atenção, não foi combinado não. A Camila cantou um hino que fala sobre fogo, sobre lenha, sobre altar. Depois a Bia cantou um louvor que também fala sobre altar. E agora a palavra vem, não sei se elas, porque também acho que nem sabia do tema da série hoje. Mas é uma série de mensagem, não vai acabar hoje, domingo que vem tem mais. Nós estamos falando dos altares que Abraão edificou. Você vai conhecer o altar de Isaac, o altar de Jacó. Porque, irmão, a promessa